Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na lição 11, que vai trazer problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. Estamos lá na página 57 e ele já começa ilustrando um pouquinho ali para vocês a ideia desse teorema. Sempre que você ouvir falar de Teorema de Pitágoras, a gente está falando então de triângulos retângulos, tá? Precisa relembrar ali rapidamente alguns conceitos. Então, quando a gente tem, um triângulo retângulo, por que eu sei que ele é retângulo? Ó? Por causa desse símbolo aqui que te indica de um ângulo reto. Os lados aqui, ó, que estão adjacentes ao ângulo, são chamados de catetos. A hipotenusa, que é sempre o maior lado do triângulo retângulo, veja que ele está lá do outro lado oposto, tá? Então a hipotenusa está sempre oposto ao lado ali, ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, né? E ele já colocou até aqui para você como observação que é o maior lado. Isso sempre vai acontecer. Agora, o que é o Teorema de Pitágoras, né? Ele trouxe aqui, ó, para você uma ideia do Teorema de Pitágoras. É aqui, cuidado para não confundir, que ele trouxe com a ideia de área, né? Quando a gente pensa em um quadrado de área, onde vai dar ali encaixado certinho com os catetos, vocês talvez viram em aula algumas demonstrações, né? A gente consegue relacionar esses catetos e a hipotenusa. Por isso que a gente diz lá, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Chamei aqui de cateto 1 e cateto 2. Porque como é um quadrado, né, então, por exemplo, se aqui fosse C1 e aqui fosse C2, o lado seria C1, C2. E você ia multiplicar e ia ficar ao quadrado, tá? Então, aqui ele trouxe representando em áreas. Mas está aqui a expressão para vocês também. Cuidado ali, né, para não confundir, se às vezes você muda e chama aqui de A, por exemplo, a hipotenusa sempre fica sozinha, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Porque se eu pegar esse quadradinho aqui e esse quadradinho aqui for colocar aqui dentro, né, eu consigo encaixar ele certinho aqui. Essa é mais ou menos a ideia do Teorema de Pitágoras, ok? Avançando, já vamos direto para algumas questões. Vamos começar com a questão 2, na página 58. E aí a gente vai aplicando essas ideias ali direto em algumas questões, tá? Questão 2. Acredita-se que Tales de Mileto calculou a altura da pirâmide de Quéops usando uma vara e analisando a sombra dela e da pirâmide. Na época, reproduzindo o experimento de Tales de Mileto, uma professora fixou verticalmente no solo uma vara de 1 metro de comprimento e percebeu que ela projetava uma sombra de 1,4 metros. Neste mesmo momento, a sombra da pirâmide media 224. Ele até ilustrou ali a ideia para você. A gente consegue perceber que forma, né, a ideia de um triângulo retângulo, mas a gente consegue fazer essa questão aqui trabalhando com a ideia de proporção também, né? Porque a medida do comprimento e da sombra são proporcionais. Então, por exemplo, a vara de 1 metro, ela vai ser proporcional à sombra dela. Assim como a altura da pirâmide também tem que ser proporcional à altura dela, né? Então, veja que a gente colocou aqui o tamanho real em cima, sombra embaixo. Porque se eles estão ali com o mesmo sol, a ideia ali é que seja proporcional, tá? E aí a gente pode, então, fazer aqui com uma regra de 3. Então, vai ficar 1,4x é igual a 224 vezes 1. Vai passar isso dividindo. 224 divididos por 1,4. Para tirar essa vírgula, a gente tem que multiplicar por 10, né? Tanto em cima quanto embaixo. Então, anularia a vírgula e entraria um zero aqui. E aí, a gente precisa fazer essa divisão. 2.240 divididos por 14. Aqui dá uma vez só. Vai fazer a continha. Desce aqui o 4. Aí, a gente vai ver que dá 6 vezes. Desce o zero. Põe um zero aqui, desci o zero da unidade, põe o zero na unidade. Ou seja, o x vale 160 metros. A alternativa correta, letra B, né? Então, a gente aplicou aqui a ideia ali. Inclusive, é através dessa ideia de projeção ali que vocês estudam o Teorema de Tales, certo? Avançando aqui um pouquinho, vamos mudar de página. Agora a questão 6, na página 60. Vamos estudar um pouquinho ali o Teorema de Pitágoras também. Para a parte superior da fachada de um edifício, um engenheiro elaborou um projeto arquitetônico conforme a figura a seguir.
Com base na figura desse projeto, o valor de H no triângulo será D. Quando eu observo aqui a altura, a gente está vendo que ele está dividindo, né, essa fachada justamente em um triângulo retângulo. Tanto faz o lado que você vai pegar, porque você pode perceber que inclusive é a mesma medida, tá? Então agora a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, né? Lembrando que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa aqui, ó? É o 3. Então, 3 ao quadrado é igual, um dos catetos ele chamou de altura, o outro cateto vale 2. E agora é desenvolver essas operações, tá? 3 ao quadrado, 9. H ao quadrado continua. 2 ao quadrado, 4. Vou passar lá para o outro lado esse 4. Então, vai ficar a altura ao quadrado é igual a 9 menos 4, 5. Vai tirar a raiz quadrada, mais ou menos essa raiz. Mas, como é uma altura, não faz sentido o valor negativo, eu vou assumir só o valor positivo. Quando eu observar, não tem aqui, né, a resposta em raiz. Então, a gente precisa encontrar o valor aproximado, tá? Se você não lembrar, né, que ele é aproximadamente 2,2 e marcar o 2,24, você teria que usar estratégias ali de tentativas, tá? Aí eu posso até dar algumas dicas rapidamente ali para vocês, ó. Raízes exatas que você conhece, a raiz quadrada de 4 e a próxima seria apenas a raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3, muito mais próximo de 2 do que de 3. Então, seria um número muito perto. Na pior das hipóteses, você poderia até testar as alternativas, né? Ou seria 2,2 ou 2,0. E aí você testa, ó, 2,2 vezes 2,2, né? 4, 4, 4, 4. Quando você fizesse isso, você ia chegar a 4,84. Então, é um pouquinho maior que esse. Então, você já eliminaria essa alternativa aqui também. O 2,7 ultrapassa. Então, é importante relembrar como a gente encontra o valor aproximado de uma raiz que não é exata, né? Um número irracional. Ou você decora ali que raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 aparece diversas vezes, ou você utiliza alguma estratégia ou vai por tentativa. Certo, pessoal? Então, aqui nessa lição, a gente conseguiu ali relembrar um pouquinho até mesmo de proporção, né? Da ideia ali do Teorema de Tales, dos segmentos serem proporcionais. E aplicamos também aqui nessa questão 6 um pouquinho do Teorema de Pitágoras, ok? Só não esquecer sempre que é a hipotenusa que fica sozinha na hora que você for pôr a sua fórmula, né? Não, por exemplo, o H. Certo, pessoal? Então, a gente vai finalizando por aqui e eu espero vocês no nosso próximo vídeo para trabalhar a nossa próxima lição.